A paz do Senhor para todos, eu sou o pastor Diego Reis, venho aqui gravar o programa Semeando Vida, esse programa abençoado, onde tem abençoado várias casas e várias famílias, amém? E nós vamos estar dando continuidade no testemunho. Eu fiquei 10 anos dentro do cárcere, fiquei 7 anos na facção criminosa e com 13 anos eu saio de casa. Com 13 anos eu cometo o meu primeiro homicídio, na onde que eu me envolvi de cabeça, era ainda um jovem, era ainda um menino, mas um menino que não tinha uma instrução, um menino que não tinha uma direção, e conforme isso nós fomos se perdendo, conforme isso nós fomos entrando de cabeça, nós fomos se afundando, centrando, ganhando nome. E o diabo, ele é assim. Ele dá, mas quando ele vem tirar também, o negócio é muito sério. Com 19 para 20 anos eu vou preso. Nós fizemos um sequestro. E nesse sequestro nós vamos cair dentro da mão da DAS, a divisão anti-sequestro, na onde que eu fico 5 dias dentro de um quarto, amarrado, 5 dias apanhando, do dia 20 de dezembro até o dia 25 do ano de 2001. E ali foi os 5 dias piores da minha vida. Mas como nós já estava dentro, né, nós sabíamos que se nós abrisse a boca, nós morria. Ou morria ali. Eu pensei, então vou morrer aqui mesmo. Mas ali a minha mãe orando, né, minha mãe crente, 25 anos crente, mamãe orando, mamãe buscando. E várias vezes o Senhor dando livramento e nós achando que nós era o cara. E nós achando que nós fazia, que nós acontecia. Mas era a oração da mãe. Aí eu vou parar dentro do cárcere, 19 para 20 anos, com 13 anos eu já faço o primeiro homicídio, envolvido de cabeça, com 19 para 20 nós vai preso, e ali começa o envolvimento maior no crime, agora no crime organizado. Agora nós se envolve de cabeça, agora nós entra mesmo de verdade. No ano de 2003 para 2004, nós entra para a facção. No ano de 2006, nós assume a final do sistema penitenciário. Naquela mega de 2006, junto com outros irmãos, que também era final, onde não convém falar o nome. Não convém citar, mas ali o diabo colocou mais poder na minha mão. O diabo colocou mais poder e nós vamos ir crescendo. Dali eu assumi a final da feminina, depois assumi a final do CDP. No ano de 2009 para 2010, do ano de 2008 para 2009, nós vamos para o semiaberto, onde eu assumo também a disciplina de todo o semiaberto. E Deus vai usando os vasos para falar comigo. Vou bater na colônia de Manguanguá, depois eu vou de bonde para a colônia de Bauru. Na colônia de Bauru eu vou de bonde para a colônia de Valparaíso, e Valparaíso Deus usa um profeta, um pastor, para falar comigo, na onde um amigo meu queria ir para o culto e me chamou. Eu falei, não gosto de culto, não gosto de crente. Não, vamos lá no culto. Fui por causa dele, chega lá, Deus mira a minha pessoa, Deus fale comigo de uma forma terrível e sobrenatural. Deus usa, quando eu chego no culto, eu olho para o pastor, eu vejo o olho dele com bola de fogo olhando para mim. E eu falei para o meu amigo,
você viu o olho do pastor? Ele falou assim, eu não estou vendo nada. Eu falei, meu Deus, devo estar muito louco, não é possível. Em seguida o pastor tem uma oportunidade, pega o microfone e conta a minha vida toda. Eu levanto daquele banco e vou embora. Para mim, eu não conhecia Deus, não conhecia esse Deus cheiroso, esse Deus lindo, não conhecia esse Deus maravilhoso, esse Deus de livramento, esse Deus de que quando eu estou dirigindo ele fala vai para a direita porque para a esquerda você vai ser assaltado. E eu falei, será que esse homem é macumbeiro? Como que ele sabe a minha vida? Quando você é leigo, quando você não tem um conhecimento, o apóstolo Paulo vai dizer, né, que quando somos ignorantes, então eu era ignorante e eu não sabia. E eu falei, seria é macumbeiro, e fui embora. Mas eu fui pro meu barraco, peguei o telefone, passei o salve, e eu vou pro paratório assistir uma televisão. Quando eu tô no paratório, vem esse pastor machando atrás, falando em línguas estranhas, e ele entregou o recado para mim e falou, fala para sua mãe que o recado foi dado. Eu falei, como sabe que mamãe é crente? No outro dia eu pego o telefone e falo, mãe, o seu Deus falou comigo. Ela falou, eu já sei. Meia-noite eu estava de joelho. E eu pedi para Deus falar com você. Alá, abraço. Eu pedi para Deus falar. Alá, alá, abraço. Eu pedi para Deus falar contigo. E ali Deus falou a primeira vez comigo. Deus se apresentou para mim, mas ainda não dei ouvido. Aí passou 2 meses, Deus usa um outro profeta dizendo, Deus manda dizer que chegou a sua hora de ir embora, Deus manda dizer que ele está abrindo a porta, e eu já tinha passado do lápis, já tinha passado da cota de ir embora, e quando passa 3 dias depois que esse profeta entregou, a minha liberdade canta, eu venho para a rua. Para você que não sabe, eu sou da Zona Sul de São Paulo, era do Capão Redondo, ali na estrada do Emboimirim, onde nós saímos para a rua, nós saímos arrebentando, pegando caixa, pegando banco, e nós saímos daquele jeito voando, achando que é o bambambam, mas tinha um Deus lá de cima com os olhos de chama de fogo, tinha um Deus lá de cima escutando oração, tinha um Deus lá de cima que já tinha usado um vaso para falar com a minha mãe no ano de 2003, no ano que eu entro para a facção criminosa, no mesmo dia que eu sou batizado, Deus usa um vaso para falar com a minha mãe, dizendo assim, seu filho vai ser um pastor, seu filho vai ser um pregador. Aí uma irmã do círculo de oração olha para ela e fala assim, ó, Deus errou o alvo, não tem como seu filho ser pastor. Mas dentro do coração dela, ela sabia quem falou com ela. Dentro dela, ela sabia o Deus que falou com ela. Ela sabia que Deus era poderoso. Ela sabia que Deus é Deus de promessa. Aí hoje estou aqui como pastor, com uma profecia que foi lançada na vida da minha mãe. Uma profecia que foi liberada. E eu quero, através dessa live, desse vídeo, eu quero liberar uma profecia para a sua casa. Eu quero liberar que o Deus que me apareceu, ele vai aparecer para o seu filho. Ele vai aparecer para o seu marido. Deus vai cumprir a promessa. Deus, antes dele exterminar Sodoma e Gomorra, ele vai salvar alguém. Assim como ele fez com a família de Ló. Quando Deus manda 2 anjos, Sodoma e Gomorra, e os anjos vão tirar a família de Ló, mas a mulher dele olha para trás, mas ele pega as filhas e continua saindo. Só vai ficar para trás quem olhar. Deus tem uma obra, Deus vai cumprir essa obra. E no ano de 2009 para 2010 eu saio de liberdade. Nós começamos a roubar tudo, pegar tudo. Mas só que nós estamos em Minas Gerais. Em Minas Gerais nós vamos para o assalto, nós estamos com o carro blindado, placa trocada. Nós é a segunda tomada. E ali vem uma irmãzinha do Coque. Eu sempre falo da irmã do Coque. As irmãs do Coque são terríveis, são de oração, são de joelho cravado. E ela passa perto do carro, fica olhando o carro e eu falo, essa mulher tem que sair daqui. E ela vai embora, daqui a pouco ela volta de ré, ela volta andando de ré. Eu falei, o que essa mulher tá fazendo? Ela bate no vidro e o parceiro era desviado e eu não sabia que o parceiro... Andar com desviado é problema.
E o parceiro é desviado, eu não sabia que o parceiro era desviado. Aí daqui a pouco ele fala, não abaixa, não abaixa, mas alguém pegou na minha mão. Alguém pegou na minha mão e abaixou o vidro. Aí ela olha para mim e fala assim, Deus manda dizer, se entrar vai morrer todo mundo. Ó Deus mais uma vez nos livrando. Deus mais uma vez escutando a oração da mãe. Deus mais uma vez a mãe com o joelho cravado no chão e Deus escutou a oração dela. Aí nós não entra, não é preciso nós entrar, porque Deus é Deus que fala e cumpre. Deus é Deus de livramento. Quando Ele diz que está livrando, não tem Satanás, não tem diabo que toque em você e nem na sua casa. No ano de 2009 para 2010, eu venho ser excluído da facção criminosa. Eu estava na final da FM e na onde que nós era responsável de algumas loja que é as biqueiras, né? Chama de loja da família, mas na onde que um companheiro que era o gerente, ele vai tomar uma atitude isolada, uma atitude por ele mesmo, que eu liguei para ele e falei, ó, não vá abastecer, não vá recolher, nós estamos indo aqui para a Baixada, nós vamos fazer um assalto, na segunda-feira nós volta, mas não precisa abastecer nada, não precisa colocar nada, porque é época de saidinha, é sexta-feira, ele tá cheio de polícia na rua, mas foi a mesma coisa, eu falar para ele, vai. Aí nós vai aqui para a Baixada, o gerente de uma loja liga para ele e diz que acabou uma certa mercadoria numa loja e ele pega o carro dele e vai pro local, e quando ele chega no local tem uma briga de família, onde tem várias viaturas, e ele chega e a viatura enquadra ele por causa da briga de família, e ele vai ser preso com toda a mercadoria, com todo o dinheiro. E ali, mais um mês antes de acontecer isso, Deus usou uma outra irmã do Coca dizendo, Deus manda te dizer que a partir de hoje ele tira a sua fama do mundo. Deixa eu falar algo para você, quando Deus fala, tá falado, filho. Não adianta correr, não adianta ir para debaixo da terra, não adianta ir para o Japão, não adianta ir para a Rússia. Quando Deus fala, tá falado. Eu falei assim, eu respondi assim ainda aqui para a mulher, eu sou a louca. Mas quando passa um mês certinho, 30 dias, estou eu na reunião. Estou eu sendo alvo. Estou eu na mira, sem errar, sem dar nenhum problema. E na onde o companheiro tomou uma atitude isolada, mas como nós era responsável, refletiu em nós. E nós viemos ser excluído, viemos ser afastado, na onde que eu fiquei muito triste, na onde que eu quase entrei em depressão, porque era a minha vida, eu fazia aquilo por amor, eu fazia aquilo mesmo porque eu queria estar, eu tinha vontade, mas só que Deus tinha feito uma promessa para minha mãe. Deus tinha feito uma promessa para ela de que eu seria um pastor, de que eu seria um pregador, mas Deus, ele trabalha da forma que ele quer, da maneira que ele quer, não é do jeito da minha mãe, não é do meu jeito, não é do seu jeito. E eu venho ser afastado, eu fico muito triste, fico muito depressivo. Daqui a pouco me encontra cheirando 150 gramas de cocaína. Mas um dia eu estou numa praça, onde era a minha loja, que é a biqueira, né? Sentado, e um pastor amigo meu, muitos anos, eu nem sabia que ele tinha virado pastor, o meu irmão Renato, ele vai assistir esse vídeo, ele vai assistir esse testemunho, e eu falo com muito amor, com muito carinho do nome dele. O pastor me vê na praça, para o carro dele, e ele, impulsionado por Deus, pelo Espírito Santo, ele veio até mim e fala assim, ô irmão, Deus quer mudar a sua história. Deus tem uma mudança de vida para você. Aí eu olho para ele e falo para ele assim, onde que é a sua igreja? Ele fala, minha igreja é em tal lugar, em tal igreja. Eu falei, que dia que é o culto? Ele falou assim, no domingo, tal hora. Eu falei, domingo eu tô lá. Aí eu estava lá adorando a Deus, mas ainda não aceitei Jesus. Estava lá adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, do meu jeito, não conhecia esse Deus terrível, tremendo, do sobrenatural. E ali eu já senti uma paz, já senti um alívio. Ali eu já senti que o pastor me deu um abraço, olhou por mim, tirou um peso de mim, eu já consegui caminhar mais tranquilo. Mas sabe o que eu entendo com isso? Que o próprio Deus me arrancou, o próprio Deus me tirou, o próprio Deus fez eu não querer mais
não senti mais desejo, não senti mais vontade do crime, não senti mais vontade de estar perto. Pelo que aconteceu, pelas situações, me entristeceu o meu coração, mas era Deus trabalhando e eu não sabia. Aí eu comecei a ir para os cultos, aí eu comecei a ir na Igreja Mundial, comecei nos cultos na Igreja Mundial, mas ainda bebia, ainda cheirava, ainda fazia uns assaltos, mas com mais leveza. Agora já não era com a mesma intensidade, já não colava mais porque eu estava triste, porque eu acho que eu não merecia aquela que proporção que foi acontecido, mas Deus foi trabalhando no meu coração e eu comecei a ir na Igreja Mundial, comecei a visitar. Um dia também dei um testemunho lá, no ano de 2011, 2012, onde passou para Brasil, para China, para África, para Nigéria, passou em todo lugar. Mas ainda não me firmei. Eu gostava de ir, mas não tinha me firmado. Aí um dia eu conheci a Assembleia de Deus, onde eu me converti. Fui na Assembleia de Deus, num congresso de jovens, onde o tema era os 4 amigos. Aí ali o tema era quando os 4 amigos levam o paralítico até Jesus, que eu costumo dizer os 5 amigos, né? Porque o paralítico também é um amigo. Leva até Jesus. E ali eu entrei no culto, estava 3 dias virado, louco, deixei a pistola embaixo do banco, entrei na igreja, muito louco, doido. Mas nesse dia tinha um irmão gritando mais que tudo. Eu falei, vamos matar esse cara quando acabar esse culto, que esse cara é louco, fica gritando igual um doido. Mas aí o irmão deu um pulo lá de cima, caiu lá embaixo. Eu olhando ele me deu um abraço. E quem caiu foi eu, quem morreu foi eu. E Deus me visitou, Deus me libertou. Ali eu aceitei Jesus como o único salvador da minha vida. E ali o nome do Senhor foi glorificado. E ali começa agora uma nova história. O Bala morre para o mundo. O sepultamento dele não tem mais. E eu começo agora a me firmar melhor na Assembleia de Deus. Começo agora, Deus me apresenta o missionário Roberto, a missionária Sandra, a diaconisa Tatiane, que hoje é minha esposa, a diaconisa na época Cláudia, a me ajudar, a andar comigo, mas eles tinham medo de mim. Eles andavam comigo, mas eles eram meio receosos, mas é normal. Eu sempre falo que pregam a graça, pregam a transformação, mas não acreditam que você é transformado. Pregam que Jesus cura, salva, liberta, mas quando sempre tem um receio, sempre tem um pé atrás. Mas eles me ajudaram. Me levava para a vigília, para o monte, me levava para a consagração. E ali eu já não tive mais vontade de fumar, de beber, de cheirar, de roubar, de andar junto. E agora o Bala, ele vai morrendo dentro de mim. O Bala vai sendo exterminado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo queria fazer morada. Mas eu ainda tinha alguns carrapichos. E Deus foi trabalhando, até que um dia eu vou em uma vigília. Nessa vigília tem mais de 1000 pessoas na vigília. E ali eu tô na vigília, eu tô vendo fogo descer. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi um negócio desse. Aí tem um cantor que tá no altar, ele desce, mais de 1000 pessoas. Ele tá louvando um louvor, aquele que fala que Deus pega o ladrão e transforma um cidadão, pega a prostituta e transforma numa dama. E ele começa a andar na igreja, daqui a pouco ele para perto de mim, pega na minha mão e fala, Deus manda dizer para ti, homem, hoje eu pego o ladrão e faço dele um cidadão. Olha lá, e ali ele falou assim, receba o Espírito Santo e seja batizado agora. Ali eu saio pulando, ali eu saio marchando. E Deus me visitou, e Deus me batizou, e Deus teve um encontro comigo. E o nome dele foi glorificado mais uma vez. E eu saio cheio, e eu saio regozijando, eu saio alegre, dizendo que Deus é esse, que poder é esse, que unção é essa. E preencheu o vazio que eu tinha dentro de mim. E o Espírito Santo preenche aquele vazio que tinha dentro de mim, que eu achava que era com a bebida, que eu achava que era com a droga, que eu achava que era algo que ia me encher. Mas
eu tenho certeza que o Espírito Santo me preencheu naquela noite. Aí começa uma nova história, irmão. Aí começa agora o irmão Diego. O Bala morre. O Bala fica para trás. Aí já vai fazer 8 meses que eu estou na presença e eu recebo uma ligação dizendo que o meu retorno voltou, que era para mim retornar, e eu vou na reunião e falo que agora eu sou crente, agora eu sirvo a Deus, agora é Deus que prometeu uma nova história para mim. E os irmãos falaram, que pena, segue sua caminhada, segue sua vida. Falei, obrigado até aqui, mas agora eu sirvo Jesus Cristo de Nazaré. E ali começa uma nova história na minha vida, começa um recomeço, um homem que nunca teve almoço de família, porque vivia dentro da favela, um homem que não sabia o que era um passeio, que não sabia o que era um McDonald's, porque a vida era favela, era arma, se o pé de pato vai entrar, se a polícia vai entrar. E agora começa uma nova história, agora eu sento na mesa com a minha família, agora eu almoço com a minha família, agora eu tenho uma vida família, uma vida social. Agora eu passeio com a minha família no McDonald's. Agora tudo muda, irmão. Agora eu posso desligar o meu telefone, que eu sei que a polícia não vai invadir, ninguém vai me matar, porque o leão da tribo de Judá me alistou para esse exército. Agora eu posso ter paz. Eu sempre digo que eu não vim para o evangelho por causa de carro, por causa de casa, por causa de dinheiro. Eu vim para o evangelho porque eu não tinha paz. Tinha dinheiro, tinha carro, cada final de semana uma mulher na minha cama, mas não tinha paz. Hoje eu não tenho dinheiro, hoje eu não tenho, mas eu tenho a paz do Espírito Santo. Hoje senta eu, minha esposa, meus filhos na mesa, tomamos café e eu sinto a presença de Deus conosco na mesa. E agora a história muda, irmão. E agora começa uma nova luta, agora eu me batizo. No ano de 2013 eu venho descer as águas, venho se batizar, venho morrer para o mundo totalmente e nascer para Cristo. E ali começa uma outra luta, uma outra guerra. O diabo vem no meu ouvido dizendo, tu vai voltar, tu vai desviar. Mas o Espírito Santo vem do outro lado dizendo, eu estou contigo, eu pego na sua mão. Agora eu venho fazer propósito aqui na madrugada. Agora eu venho orar na madrugada, agora eu tenho intercessores, agora eu tenho pessoas do meu lado dizendo, você tem que orar, você tem que consagrar, você tem que ir para o monte, você não pode mais que ficar perto deles, você não pode mais, deixa Deus trabalhar. E eu tenho pessoas me guiando, eu tenho pessoas me ajudando, pegando na minha mão. Esse é o difícil pregar e alguém que levantar a mão, irmão, tranquilo. E depois? Cadê os ajudadores? Cadê a igreja? Aí eu lembro de Paulo. Paulo se converte, Ananias ora nele, as escamas dos olhos caem, ele é cheio do Espírito Santo, mas os próprios apóstolos não acreditam em Paulo. Mas só que Deus levantou um Barnabé. Porque Paulo, depois que ele prega em Damasco, ele fica 14 anos fora, mas Barnabé vai se lembrar dele e vai dizer, vamos buscar, eu vi uma saudação desse homem. Eu vi que Deus chamou ele, Deus alistou ele. E Barnabé vai buscar ele e Deus levanta um Barnabé. Sempre vai ter um Barnabé que Deus vai colocar na minha e na sua vida. Para nos ajudar, para pregar na nossa mão, para nos alistar. E agora eu sou instruído, e agora eu sou orientado, porque eu ainda tinha manias do mundo, eu ainda tinha sintomas do mundo, mas o Senhor colocou pessoas de Deus para me guiar, para me ajudar. E ali, depois que eu sou batizado, eu conheço a minha esposa, eu conheço a Tatiane, que já está no Evangelho já, na época, já 12 anos no Evangelho ela já estava, 10 anos ela já estava no Evangelho, e ali eu conheço, e ali nós começamos a orar junto, começamos a se comunicar. Até na hora que nós comunicamos a pastora que nós iríamos orar, que nós iríamos namorar. E Deus que foi trabalhando, onde muita gente que ficou contra, como que uma pessoa que está 10 anos esperando em Deus vai casar com um ex-PCC, vai casar com um ex-criminoso. Essa é a igreja. Essa é a igreja, mas só que sempre vai ter um Barnabé que vai acreditar, irmão.
pessoas que era contra, pessoas que dizia que não ia dar certo, não dizia que até revelação ela recebeu que o casamento não era de Deus, e Deus foi trabalhando, e Deus foi agindo. Aí chegou a hora que nós noivou, depois nós casamos, e Deus foi fazendo promessa, aí Deus me levantou a cooperador, depois me levantou a diaconato, e Deus foi trabalhando, até que nós assumimos uma igreja. Aí Deus me levanta como presbítero, depois como evangelista. A Tatiana está há 8 anos, 9 anos como diaconisa. Aí Deus me levanta, depois que eu estou no evangelho 7 anos, Deus me levanta ao pastorado. Olha a pressa de Deus. Aí Deus me levanta ao pastorado, comecei a dirigir uma igreja, mas já tinha ganhado muitas almas, irmão. Já ganhei muito PCC que ia para Jesus, já ganhei muito traficante para Jesus, ganhamos muitas almas, muitas campanhas, e o nome do Senhor sendo glorificado, o nome do Senhor sendo glorificado. Aí chegou a hora de nós assumir a igreja, assumimos a igreja, e ali tivemos muitas barreiras, irmão, tivemos muitos empecilhos, e o Senhor vinha trabalhando, o Senhor vinha falando que ia me honrar, que ia me levantar como um pregador, como um pastor, muitas revelações, aí vem a revelação do Benjamin, aí a Tatiana que fica grávida do Benjamin, e a Tatiana ganha o Benjamin, aí daqui a pouco vem outra profecia que nós teríamos outro filho. Eu falei, meu Deus. Aí daqui a pouco vem a Radassa, e a Radassa o parto é mais complicado, na Radassa é mais difícil, a pressão dela tá subindo no parto, o negócio tá ficando estreito, e eu tô dirigindo a igreja. Daqui a pouco chegou a hora dela ganhar, aí no parto a Radassa vai aqui para UTI, é dia de mini vigília, e a Radassa tá na UTI. Eu falei agora, cancela a vigília, não cancela a vigília. Aí Deus falou, vai para vigília. E a minha filha na UTI, vai para vigília. Aí vai eu que para vigília, e lá Deus começa a trabalhar, começa a usar vasos que está visitando o hospital, está visitando a UTI, que Deus está livrando, que Deus está isso, que Deus está aquilo. Depois da vigília, quando passa 2 dias, a Radassa sai da UTI. E Deus vem trabalhando, mas o diabo também vem com força, mas eu falei assim, Senhor, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou voltar para trás, eu não quero ser vergonha, eu não quero ser motivo de chacota, eu não quero que ninguém amanhã falar, pregava para nós e agora que tá cheirando com nós, pregava para nós, agora tá roubando com... Não, Senhor, eu sou homem de palavra, eu falei que eu ia que te servir, falei que eu ia com excelência, e nós já passamos fome, nós já passamos no deserto, já passamos no estreito, e Deus vem trabalhando, e Deus vem usando vasos, vou eu honrar, vou eu trabalhar, vou eu fazer. E sempre Deus falando e cumprindo. Eu quero deixar um recado para você no meio desse testemunho. Quero falar que para você que acha que não consegue, para você, mãe, que acha que a sua oração que está sendo em vão, quero falar que para você que a minha mãe orou 25 anos. Sabe o que é 25 anos? Quanto mais eu orava, pior eu ficava. 25 anos. E às vezes você está 4, 5 anos orando e já quer desistir, já quer largar o seu marido, já quer abandonar o filho, já quer... Não, persista na oração, continua na oração, continua clamando, continua buscando. Deus é Deus de resposta. A Bíblia diz que Ana vai subir no templo, Ana está sendo perseguida, mas a perseguição de Penina para Ana é para Ana orar, é para Ana buscar. Sabe por que ainda o seu filho não se converteu? Porque você ainda pega o dinheiro do tráfico. Porque você ainda aceita o dinheiro do assalto. Deixa eu te falar algo. Toda vez que eu via de um assalto, a geladeira da minha mãe era vazia, caindo aos pedaços, a portinha caindo. Eu falei, mãe, vamos comprar uma geladeira? Mãe, vamos... Não posso. Eu não posso, porque se eu pegar esse dinheiro, Deus não te salva. Sabe qual é o problema? Abre mão do dinheiro ilícito. Abre mão do dinheiro do tráfico, do dinheiro do roubo. Mas esse dinheiro que eu compro um vestidinho bom. Enquanto você pegar, Deus tira a mão dele. Deus não trabalha.
A mamãe não pegava. A geladeira caiu na porta. A geladeira vazia com água. E eu falava, mãe, vamos no mercado. Ela falou assim, eu não posso. Aí hoje ela me vê no altar e ela fala, valeu a pena eu passar aquela prova. Valeu a pena eu não pegar o seu dinheiro. Valeu a pena. Eu quero dar um recado para você, mãe, para você, esposa. Deus pede para você não desistir, para você não parar, para você continuar nas madrugadas, subir nas montanhas, continuar no propósito. Continua, mesmo que a sua casa seja casa de só idólatra, só de ladrão, só de prostituta. Sabe o que você é lá dentro? Samuel. Samuel vai crescer com Ofni, com Finés, com os prostitutos, mas Samuel não se corrompe. Deus está chamando eu e chamando você para nós ser diferente no meio dos iguais. Nós somos a última geração. Nós somos a última geração na terra. Ele quer salvar eu, quer salvar você, quer salvar sua casa, quer salvar sua família. Mamãe orou 25 anos, filho. Sabe o que é isso? Daqui a pouco ela está orando e ela recebe a notícia, seu filho virou PCC. Já pensou no mesmo dia dela receber a revelação que o filho vai ser um pastor, ela recebe uma alegação que o filho entrou na facção criminosa? É para você refletir, mãe. Deus não te prometeu? Deus não falou que vai salvar? Deus não falou que vai fazer? Deus não falou? Por que você tem querido parar na caminhada? Por que você tem querido desistir? Radassa sai da UTI. O nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado. Assumiu uma igreja. E dentro de uma porta de uma garagem, com poucas pessoas. Nunca tinha sido pastoreado na minha vida, nunca pastoreei na minha vida. Era evangelista, só pregava, eu ia ali, pregava, abria campanha ali. Daqui a pouco agora eu me vejo tendo que orientar. E eu falei, Jesus, me ajuda, me dê sabedoria. Eu ainda sou de palavra dura, de palavra pesada. Aí Deus usa um pastor para falar para mim assim, antes de eu assumir a igreja, eu fui pregar numa campanha, o pastor, eu pregando, e o pastor arrebatado a pregação toda. Quando eu acabo de pregar, ele levanta e diz, homem, Deus manda te dizer, a partir de hoje eu fecho as suas agendas porque eu vou colocar um povo na sua mão. Mas eu não achava que era tão rápido. 30 dias depois estava eu tomando conta de um povo, com medo, receoso, de palavra dura, de palavra pesada. E agora eu estou pastoreando uma igreja, não sei nem por onde começar, não sei nem o que fazer, mas eu falei, Senhor, eu não sou covarde. Eu estou aqui, me ensina, como o Senhor vem me ensinando até hoje. Sumimos, começamos a abrir campanha, Deus começou a mandar o povo, começamos a subir monte, começamos a visitar lá, Deus mandou o povo, Deus mandando o povo, e eu ainda de palavra pesada, eu ainda de palavra dura. Algumas pessoas falavam, saía porque falavam que ele é grosso, Mas Deus estava me preparando, Deus estava me lapidando, Deus estava tirando ainda alguns carrapichos de mim, Deus estava ainda me moldando. E quando eu aceito Jesus Cristo, eu tinha ainda 4 carros, tinha um dinheiro guardado, e eu falei, vou montar uma empresa, e não trabalho para ninguém, acabou. Mas aí passa uma semana o Day que invade a minha casa, eu achando que eu enganava Deus. E leva tudo, leva os carros, leva o dinheiro, leva tudo. Aí vai eu pro culto, triste, com o coração na terra, porque quem tem o coração na terra, a Bíblia diz, onde está o seu coração, está o seu tesouro. E eu sempre digo que Deus vai sempre tocar no nosso tesouro, para depois ele pegar o nosso coração. Onde está o seu tesouro, é onde ele vai mexer. E o meu tesouro estava nisso, no dinheiro. E Deus tocou e eu falei, e agora? Vou viver do quê?
Dentro de um culto, Deus levanta uma outra irmã, as irmãs do qual que me perseguia. Levanta uma outra irmã dizendo: homem, vou te arrumar um emprego. Antes ela virou as costas, eu só pensei, eu vou trabalhar do quê? Aí ela volta assim, ela volta e diz: eu estou abrindo a porta. Eu estou te preparando um emprego. Quando passa 3, 4 dias, meu telefone toca, o irmão da igreja dizendo: irmão Diego, Deus tem uma vaga na minha empresa para você. Eu falei: do que é a vaga? De porteiro. Eu falei: não acredito. PCC, dono de boca, dono de favela, virou porteiro. Mas sabe por que disso? Porque Deus precisava tirar o meu eu. Deus precisava tirar o meu orgulho. Deus não trabalha com soberbo, Deus não usa orgulhoso, Deus não usa quem tem um eu, quem se acha. 2 anos antes de eu me converter, nós tá na madrugada tomando um Red Label de áudio. Eu falei: ó, o Zé Povinho indo trabalhar. 2 anos depois, irmão, a lei da semeadura. Olha eu aqui, ó, o Zé Povinho descendo a rua com a mochilinha e com a marmita nas costas. E eu comecei a trabalhar de porteiro, ganhando 1.200 por mês. Falei: meu Deus, vou viver do quê? Mas o pouco com Deus é muito, irmão. E Deus nunca deixou faltar nada. De porteiro eu virei supervisor, de supervisor eu virei coordenador, de coordenador eu virei gerente, de gerente eu virei gerente geral. E Deus foi trabalhando na minha história, irmão. Mas mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo eu chorava toda madrugada e dizia: Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu não vou conseguir, tá doendo demais. Sabe o que é você ter e agora você não ter? Quando você não tem uma coisa, e agora você tinha, e agora você não tem mais. E Deus trabalhando, ó, e Deus quebrando vaso, e Deus quebrando vaso, isso foi tá doendo. E Deus batendo só para não deixar marca. Tum! Falei: tá doendo, Jesus. E Jesus foi trabalhando na minha história, irmão. Agora eu estou pastoreando, agora eu estou... Com 8 meses de pastoreio, a igreja está lotada, mesmo sendo doido, mesmo de palavra dura, pesada. Com 8 meses de pastoreio, nós mudamos de templo, vamos para um templo maior. E agora o povo aumenta, e agora Deus vem me dando sabedoria, Deus vem me dando estratégia, Deus vem trabalhando, Deus vem agindo. Depois de 2 anos nesse templo, nós vem mudar de templo agora para um outro templo maior de 400 metros. Agora nós já temos 300 pessoas dentro da igreja. Eu costumo dizer que eu sou João Batista no deserto, irmão. João Batista começou a pregar com uma pessoa, daqui a pouco tinha uma multidão para ele batizar. Alguém viu o João Batista gritando e falou assim: tem um doido no deserto gritando. Eu sou João Batista, irmão. Aí Deus me dá um outro templo, agora de 400 metros, que é o templo onde nós estamos, fazendo esse testemunho. Aí nós faz um vigilhão. Aí nesse vigilhão, mais de 2.000 pessoas dentro da igreja. Aí o povo vem crescendo. Aí Deus me dá condições de comprar o templo. Eu vendo meu apartamento que Deus me deu. Compro o templo, volto pro aluguel. E ainda nós estamos membrados ainda com outro ministério. Compro o templo, mas aí a aliança já não está mais igual. Nós começamos a crescer, nós começamos a fazer trabalhos grandes, e aí entrou ciúmes no homem. Aí eu falo para minha esposa que eu estava a fim de desmembrar, porque nós já tínhamos comprado o templo, não tinha mais o porquê estar junto na aliança, e ela não queria. Aí eu só queria fazer isso com concordância com ela. E ela vai para o monte, vai para um retiro, ela e algumas irmãs, e lá Deus fala com ela de uma forma muito audível, onde ela volta e diz: Deus falou, pode fazer o que tem que fazer. Aí vem mais uma prova, irmão. Vem mais uma prova. Aí nós desmembra.
Aí na onde o pastor antigo, o pastor que era presidente, não gosta, mas o templo já é nosso, já era comprado, na onde que nós foi na maior comunhão. Aí daqui a pouco os membros dizem, eu estou junto contigo, os obreiros dizem, eu estou junto contigo, vamos embora. E Deus vem nos levantando nessa geração, onde jamais nosso intuito é querer enganar ninguém, irmão. Nosso intuito jamais é querer pregar por causa de oferta, que eu costumo dizer que eu não sou uma prostituta, eu sou a noiva. Eu não me vendo por uma noite de prazer. Eu não me vendo por 150, 200 reais, irmão. Eu sou a noiva do Cordeiro. Aí Deus me levanta como empresário. Aí Deus vem feito coisas grandes, irmão. Um homem que na infância não tinha nem onde morar, não tinha nem onde... Um dia dormia na casa de um, na casa de outro, na casa de outro. Aí hoje Jesus levanta nós como um pregoeiro do Evangelho. Jesus levanta nós como uma boca profética na terra. E eu sempre digo que eu não vim para ser maldição, eu vim para ser bênção, irmão. Eu não me converti com micha, com devendo, caguetei ninguém. Vim porque Jesus me chamou. Vim porque eu sou Saulo, irmão. Eu tive encontro com ele no meio do caminho. Eu tive encontro com ele no meio do caminho. Ele apareceu para mim, irmão. Sabe o que ele aparecer para você e dizer, eu tenho uma nova história. Vou fazer 12 anos no Evangelho, vou fazer 13 anos no Evangelho e 15 anos que eu 15 anos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22. Vou fazer 14 anos que eu saí da facção criminosa, irmão. 12 anos no Evangelho. Irmão, até o dia de hoje que nós estamos conversando aqui, que aqui nós estamos batendo um papo. Depois você vai me ouvir. Até o dia de hoje não desviei, até o dia de hoje não dei mal que testemunho. Até o dia de hoje, quando eu era no mundo, eu era homem de várias mulheres, hoje eu sou homem de uma mulher só. E Deus vem trabalhando, irmão. E Deus vem agindo. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então eu jamais vou julgar alguém que caiu, alguém que tropeçou. Quem sou eu, irmão? Quem sou eu? Toda vez que eu pego, hoje Deus me levanta com uma igreja com doutrina, onde eu sou o pregador que dá doutrina. E toda vez que eu prego a doutrina, Deus fala, vigia muito vigilante. E depois da desmembração, Deus vem soprando o nosso nome, o nosso ministério, irmão. Mas eu costumo dizer que nem nome nós tem, né? O único nome que nós tem é o de Jesus. Tem gente que se acha porque prega bonitinho, tem uma boa oratória, mas o único nome que salva é o de Jesus. O único nome que liberta é o de Jesus. Então nem nome nós temos. Se alguém se acha que tem algum nome, nem nome nós temos. Nós somos um pecador salvo pela graça. Um pecador salvo pela graça. Aí na onde que Deus vem crescendo o nosso ministério, aí eu passo um filme na minha mente, irmão, onde Deus várias vezes usou pessoas para falar comigo e eu não falo, não quero, não gosto de crente, para mim não vai, para mim não vira, para mim não vai. Mas hoje eu me vejo sendo referência para algumas pessoas. Hoje algumas pessoas, eu estava na 105.7 na musical, pregando o Evangelho, irmão, sem enganar ninguém, sem inventar que profecia, sem puxar tapete, sem pisar em companheiro, sem degrinir imagem de ninguém. Se nós que chegou lá, é porque Deus achou graça e abriu a porta e nós vem pregando o Evangelho, na onde eu recebi carta do CDP de Pinheiros, irmão. Sabe qual foi a carta do CDP de Pinheiros? Os irmãos em Cristo lá em CDP de Pinheiros, chego na minha igreja para abrir a igreja,
o carteiro que está entregando a carta falou assim, essa carta aqui é para você, pastor. Eu falei, mas como você sabe? Não, é para você. Quando eu abro a carta, os irmãos de CDP do Espírito dizem assim, pastor Diego Reis, meia-noite nós estamos prontos para te ouvir na 105.7. Nós louvamos o hino da harpa, nós faz a oração, mas nós falamos, pastor Diego Reis que vai trazer a palavra no CDP de Pinheiros. Irmão, eu estou na rádio, eu não sei a proporção, eu não sei do que está acontecendo aí fora. Aí quando eu começo a ler essa carta, a lágrima começa a cair nos meus olhos, eu falei, Jesus. E eles falaram assim, tem irmãos aqui que não queria aceitar Jesus por nada, já foi 10 almas, pastor Diego, depois que você começou a pregar na rádio. Então isso para mim é vitória. Vitória não é eu ganhar 1 milhão, irmão. Vitória não é eu ganhar um carro do ano. Vitória foi o que, quando eu peguei aquela carta e eu li aquela carta dizendo que os irmãos dizendo assim, pastor Diego, quando nós sair daqui nós vamos procurar a sua igreja. Irmão, e eu não prego, não fico pregando para encher ego de ninguém, eu prego a palavra genuína, a palavra verdadeira. Ele não me tirou da facção criminosa, do crime organizado. Eu não passei o que eu passei para mim vir aqui e ficar alisando. Não, eu prego a palavra verdadeira, prego a palavra genuína. Somos uma igreja missionária, uma igreja que vai atrás. Mas no livro de Gálatas vai dizer que quando então necessitado na casa do Senhor, nós temos que ficar em alerta, irmão. Jesus está alimentando uma multidão. O discípulo vai dizer assim que para Jesus assim, ó, dispensa a multidão. Jesus nunca vai dispensar ninguém, filho. Depois de um sermão ele vai alimentar. O problema é que a visão dos discípulos é a visão de alguns pastores hoje. Dispensa, manda embora. É drogado? Não serve para nada. É ex-presidiário? Não serve para nada. É nóia? Não serve para nada. É prostituta? Não serve para nada. Mas deixa eu te falar algo. Alguém orou e o pastor Diego Reis chegou. Alguém orou, alguém acreditou, alguém pregou para mim, alguém levou abraço. Alguém levou a palavra. Então não despreza. Aquele que você despreza hoje pode ser o rei amanhã. Davi vai parar na caverna de Adulão. Com ele tem mais 400 rejeitados. Mas só que esqueceram que o rei estava com eles. No nosso altar é só ex, irmão. Sabe o que eu costumo dizer? Que na mesa de Jesus, todo mundo é ex. Na mesa de Jesus, todo mundo é ex. Todo mundo é ex alguma coisa. Então ninguém é melhor do que ninguém. Pastor Diego Reis é melhor porque o quê? Você é melhor do que? Jesus, na mesa dele, todo mundo era ex. Sabe quem que nós representamos para me terminar esse testemunho? Eu sempre falei para o Senhor que eu queria fazer um testemunho, mas um testemunho mais experiente. Um testemunho com mais bagagem, sabe? Um testemunho com mais firmeza. Sabe quem que nós somos representados? Nós somos Barrabás. Pastor, por que nós somos Barrabás? Porque Barrabás entrou no Calvário com a ficha suja, com a mão para trás. Aí Jesus me vem com a ficha limpa e com a mão para trás. Aí Jesus vai lá e limpa a ficha de Barrabás. Somos nós. Nós chegamos como Barrabás, chegamos sujo, drogados, chegamos sem perspectiva nenhuma, mas Jesus morreu por nós no Calvário. Limpou a nossa ficha. Eu quero terminar esse testemunho com todo um temor, todo tremor, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai edificar a sua casa. Eu sou um pastor de uma igreja onde tem 400 membros, onde eu tenho 120 obreiros, onde eu tenho 110 mulheres no ciclo de oração. Então, nesses 12 anos que eu venho servindo a Deus e tanta coisa que nós passamos, irmão, eu venho aqui com toda a firmeza que vale a pena você servir Jesus.
Vale a pena. Larga o crime, larga tudo, renuncia, deixa tudo para trás. Deixa. Quando Jesus ele encontra Levi na recebedoria, Jesus que fala assim: Levi, larga tudo e me segue. Ele vai largar tudo e vai seguir Jesus. É o que Jesus que fala para nós: larga tudo. Não é meia boca, não é que para andar ainda com o carro dublê, não é para ainda receber o dinheiro da biqueira. Não, a biqueira é minha, me dá 1.000 por mês. Não, larga tudo. Deixa que Jesus vai fazer tudo novo. Deixa que Jesus vai te dar o direcionamento. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que é difícil que servir Jesus. Eu sei que não é fácil. Deixar um fuzil para trás que vale 20 mil. Eu sei que não é fácil deixar uma biqueira aqui. Eu tinha 2 biqueiras que davam 70 mil por semana. Daqui a pouco eu estou me encontrando trabalhando de porteiro, ganhando 1.200. Eu sei que não é fácil, irmão. Eu sei que vai ser difícil. Mas só que se nós passar por esse deserto, chega a Canaã. Deus, através desse testemunho, ele vai entrar dentro da sua casa. Através desse testemunho, Deus vai salvar o teu filho, o teu marido. Coloca para ele ouvir esse testemunho. Coloca, irmão, eu não vim aqui falar de quem era meu padrinho, não. Eu vim aqui falar para você que eu fazia parte de uma facção criminosa e hoje Deus me colocou para sentar entre os príncipes. Deus tem andado conosco nesse Brasil, nesse São Paulo. Deus tem nos levado para ganhar algumas almas, mas agora de uma forma digna, de uma forma correta, de uma forma honesta. Deus tem feito coisas grandes, irmão. E eu quero profetizar na sua casa. Eu quero profetizar na sua vida. Eu quero dizer que o mesmo Deus que me tirou do lamaçal, Ele te tira. O mesmo Deus que me tirou do crime, me tirou da imundícia, me tirou dessa vida mentirosa, Deus vai tirar você. Deus vai te libertar. O Bala morre e nasce o irmão Diego Reis. Quando eu desço na favela que era minha, os pessoal falam assim: apaga o baseado que o pastor está descendo. Sabe o que é coisa linda dizer? É quando você vê que você não precisa apontar, o baseado. Não, a pessoa logo vê Deus na sua vida. Vê que você mudou, você não faz mais parte, você não se corrompe, você não fica mais no assuntinho da bebidinha, da droguinha, da menininha. Agora você sabe qual é o seu lugar, irmão. Eu sirvo a Deus, e se eu sirvo a Deus, eu não tenho que ficar até meia-noite com os meninos no muro. Agora mudou, irmão. Meia-noite eu tenho que estar com o joelho no chão orando. Meia-noite eu tenho que estar com o joelho no chão orando pelos meus amigos. Porque a minha oração é: Senhor, salva meus amigos. Sabe por que a minha oração é essa? Salva meus amigos. Porque os meus amigos não vai ser igual os fanfarrão que tem no altar. Os meus amigos é de palavra. Eles têm palavra. Se eles falar que serve a Deus, ele não vai ser igual alguns pilantra que tem no altar, alguns falsos profetas, alguns mentirosos. Por isso que Deus está indo atrás de mim, atrás de você. Por isso que Deus quer arrancar você dessa sujeira, te colocar no altar, porque Deus sabe que você é de verdade. Deus sabe que você é verdadeiro. Não é alguns que tá pregando e sai com a cantora. Deus sabe que você é verdadeiro. Não é alguns que vai entrar dentro de uma rádio e vai começar a inventar revelação para te enganar. Não, nós é a geração de Paulo. Nós é a geração de Paulo, irmão. Quando nós chegar em Atenas, que nós vê a idolatria, o Espírito se move dentro de nós. Nós temos que pregar a verdade. E dizer: sabe esse Deus desconhecido aqui? É o que vocês pregam. Prega e não conhece. Louva e não conhece. Por isso que Ele está chamando eu e você. Por isso que Ele está insistindo. Por isso que Ele que te livrou da bala perdida. Por isso que Ele que te livrou daquele acidente. Por isso que Ele te livrou daquela cadeia de 50 anos. Porque Deus quer te colocar no altar. Deus quer salvar você e a sua casa.
Amém, meus irmãos? Esse é o testemunho que Deus estava ardendo no meu coração. Estava ardendo, eu sei que vai impactar a sua casa. Eu sei que vai impactar. Eu vim falar que Jesus me encontrou. Eu vim falar que Jesus me encontrou no meio do caminho. Que vocês que estão cansados e oprimidos, vem, que Ele vai aliviar. O fardo dele é leve e suave. Vem. Você que um dia pregou, você que um dia cantou e hoje está no crime, é com você também que Deus está falando. Deixa eu te falar algo para nós que terminar esse testemunho. A maioria dos irmãos que está na facção é tudo filho de crente. Sabia que lá dentro tem filho de pastora, de missionária, que um dia cantou na mocidade? Que um dia cantou no coral? Mas porque foi rebelde com a mãe, desobedeceu o pastor, desobedeceu a liderança, aí foi para onde o filho vê, o filho chora e a mãe não vê. Quantos dias de visita eu vi a mamãe indo embora e ele chorando, mas não era o bravão dentro da igreja? Deus está falando com você também, crente, que não respeita a mãe, que não respeita o pai. Eu vi tantos dentro da penitenciária aqui lavando louça para os outros. Mas você também refletir. Quantos irmãos que está lá que conhece que um dia que foi batizado, um dia falou em línguas, um dia pregou, mas o pai e a mãe, os pastores, os dois se enfiou na obra e os filhos dos pastores foi para o crime. Reflete também, pastor, pastora. A mulher do pastor tem que cuidar da casa do pastor, dos filhos do pastor. Imagina os dois na guerra, quando voltar para casa, como que o pastor vai ter um lar de paz? Se os dois tá trazendo o problema tudo para dentro de casa. Deus está me impulsionando a falar isso. Alguém vai ouvir isso aqui. Alguém vai estar precisando dessa resposta. Os filhos dos pastores estão virando PCC. Os filhos dos pastores estão virando dom de boca. Os filhos dos pastores estão no morro do Rio de Janeiro. Os filhos dos pastores estão virando comando vermelho. Porque ninguém cuida da casa do pastor. Ninguém cuida dos filhos do pastor. É para refletir isso aqui. Amém? Eu sou o pastor Diego Reis. E eu com todo carinho, eu divido essa experiência com vocês. Com todo amor, com todo tremor no coração, com todo respeito à sua casa e à sua família. Amém? Fica na paz de Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.